Boa noite, sou o professor Luciano de Matemática. A aula de hoje vai abordar o conceito inicial de logaritmo. Para que isso seja possível, devemos ter um conhecimento prévio de função exponencial e de equação exponencial. Vamos aqui relembrar algumas equações exponenciais simples. Por exemplo, 3 elevado a x igual a 243. Por que equação exponencial? É uma equação, porque é uma igualdade exponencial. A palavra exponencial lembra a palavra expoente, né? Vindo lá da potência. E a incógnita, o valor da letra, ou aquilo que se comporta como letra, aparece em forma de expoente. Como resolver uma equação exponencial simples? Primeiro passo, deixar os dois membros da igualdade com a mesma base. Aqui reparamos que a base é 3, aqui é 243. São bases diferentes. Como 3 é um número primo, a gente vai manter 3 elevado a x, ok? Igual 243. Quando a gente decompõe o 243, olha como vai ficar. 243, como é um número ímpar, não dá para dividir por 2. Mas se a gente for analisar aqui o próximo primo, que é o 3, somando os algarismos aqui do 243. 2 mais 4, 6, mais 3, 9. 9 é divisível por 3, portanto, 243 também é. Então, 243 é divisível por 3. Dividindo, dá 81. Usando a mesma regra anterior, 81 também é divisível por 3. Dá 27. 27 também é divisível por 3. Dá 9. 9 divisível por 3. Dá 3. 3 divisível por 3 deu 1. Repara que aqui aparecem inúmeros fatores 3. Ele será a minha base. Quantas vezes, Luciano, o 3 se repete? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 5 será o expoente da base 3. Então, escrevendo 243, temos 3 elevado a 5. Agora, repara, eu tenho aqui 3 elevado a x, aqui eu tenho 3 elevado a 5. É uma igualdade de potências da mesma base. Base 3, base 3. Quando as bases se apresentam iguais, a gente trabalha com o que se comporta como expoente. O expoente daqui é x igual e o expoente daqui é 5. Então, nesse caso, a solução dessa equação exponencial, x igual a 5. Outro exemplo. Oito elevado a x igual a 1024. Repara que nessa outra equação exponencial, tanto 8 e o 1024, ambos podem ser decompostos em fatores primos. Vamos aqui só agilizar um pouco o processo. Decompondo 8 pelo processo anterior, teremos 2 elevado a 3. Deixa eu botar uma outra cor de caneta para vocês poderem entender melhor. Então aqui eu tenho 2 elevado a 3. Porém, esse 8 está elevado a x, abre parênteses, elevado a x. Igual, decompondo também fatores primos o 1024, podemos escrever da forma 2 elevado a 10. Então aqui, olha, temos uma potência de potência. Pela regra e propriedade de potência, a gente repete a base 2 e multiplica os expoentes. 3 vezes x, 3x. Igual 2 elevado a 10. Novamente, igualdades de potência com a mesma base. Podemos aqui descartar as bases e trabalhar com o que se comporta como expoente. 3x igual a 10. X igual a 10 terços. Então, a solução dessa equação exponencial, temos 10 terços. Alguma dúvida? Então, partiremos para o próximo tópico. Por exemplo, e se a equação exponencial a ser resolvida apresentar esse formato? 2 elevado a x igual a 3.
É uma equação exponencial, como a gente viu anteriormente. Sendo que a base aqui é 2 e aqui, nesse outro membro, temos 3. Repara que não tem como escrever esse 3 com uma potência de base 2 com os conhecimentos prévios de propriedade de potência que já foram estudados. Mas como calcular o valor desse x? Esse x aqui é o que a gente vai conhecer como logaritmo, né? Então, o x, na realidade, o logaritmo, simplesmente, ele é o expoente da função exponencial. Daí, logaritmo e exponencial são funções inversas. Agora, como a gente vai definir isso? Logaritmo. Logaritmo log. Eu tenho dois valores muito interessantes. Um valor representado pela letra A, um valor representado pela letra B. Log AB. Quem é esse A? Esse A se chama base do logaritmo. B se chama logaritmando. São dois números. Luciano, qualquer número pode assumir os valores de A e B? A resposta é não. Né? Então, para isso, para que esse logaritmo possa existir, devemos impor condições de existência. Então, as condições de existência serão condições de existência. C. Condições de existência. Como se dão essas condições? Simples. A base, que é esse valor que vem mais abaixo, simultaneamente tem que ser positiva e, ao mesmo tempo, diferente de 1. E o logaritmando deve ser estritamente positivo. Então, vamos ver, então, a base, A, tem que ser simultaneamente positiva e diferente de 1. E o logaritmando positivo. Quando a gente sabe que um valor é positivo? Quando é maior do que zero, o zero não faz parte. Ou seja, já que é positivo, então negativo também é totalmente descartável. E diferente de 1, todo valor acima de zero e diferente de 1 satisfaz. E o logaritmando, obrigatoriamente, tem que ser maior do que zero. Já que ele é maior do que zero, zero não faz parte e muito menos os valores negativos. Vamos ver então aqui alguns exemplos. Só escrevendo aqui, logaritmo na base A, logaritmando B. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Logaritmo na base 3 de logaritmando 8. Vamos ver se satisfaz as condições de existência que já foram impostas aqui anteriormente. Então, só para relembrar as condições de existência, base positiva e simultaneamente diferente de 1. E logaritmando positivo. Então, vamos analisar aqui. A base 3 é positiva, também é diferente de 1. Então, ok. Logaritmando 8 é positivo, então esse logaritmo existe, tem como ser calculado. Olha um outro exemplo. Logaritmo na base 5 de logaritmando 1. Base 5, logaritmando 1. Vamos analisar as condições de existência. Base 5 é positiva, 5 também é diferente de 1. Ok para a base. Logaritmando 1, como é positivo, ok. Esse logaritmo também tem como ser calculado. Olha o próximo exemplo. Logaritmo na base 1 de logaritmando 75. Base 1. Analisando aqui as três condições de existência. Tem que ser ok nas três. Falhou em algum, o logaritmo não existe e não tem como ser calculado. Base 1 é positiva, ok. 1 é diferente de 1? Não. Então, já deu problema aqui.
Então esse logaritmo não tem como ser calculado. Luciano, como a gente então calcula esse logaritmo? Já dadas as condições de existência. Então vamos analisar aqui. Como falamos que o logaritmo é a função inversa da exponencial, vamos aqui relembrar. Logaritmo na base A de logaritmando B, igualamos a um valor qualquer. Vamos chamar aqui de x, respeitando as condições de existência. Base positiva diferente de 1, logaritmando positivo. Então, esse x aqui é o valor que a gente vai querer descobrir. Então, como a gente faz esse logaritmo para a parte exponencial? Pega a base A. Vou elevar. Aqui a gente eleva. Eleva a x, que é o valor que a gente atribuiu, e iguala ao logaritmando. Igual. Repara que cai numa equação exponencial, que a gente já viu no início da aula de hoje. Vamos aqui então pegar alguns exemplos. Então aqui a notação logarítmica e essa é a notação exponencial. Primeiro exemplo. Logaritmo, na base 2 de logaritmando 64. Respeitando as condições. A base 2 é positiva, é diferente de 1. 64, que o logaritmando é positivo, então esse logaritmo existe e tem como ser calculado. Como a gente vai fazer isso? Igual a x. Aplicando a definição exponencial, 2 elevado a x igual a 64. 2 elevado a x, decompondo 64, teremos 2 elevado a 6. Igualdade de potências com a mesma base, teremos então x igual a 6. Portanto, o logaritmo na base 2 de logaritmando 64 é igual a 6. Outro exemplo. Logaritmo, log, na base 27 de logaritmando 81. Primeiro passo, verificar as condições de existência. Base 27 é positiva, é diferente de 1, ok? Logaritmando 81 positivo, ok. Aplicamos agora a definição exponencial. Igual a x. 27 elevado a x igual a 81. Repara que tanto 27 e 81, ambos são fatoráveis, são decompostos. 27 é 3 ao cubo. Porém, elevado a x, elevado a x. Igual 81 pode ser escrito como 3 elevado a 4. Potência de potência, repete a base, multiplicam-se os expoentes. 3 vezes x é 3x, igual 3 elevado a 4. Aqui agora, bases iguais, nessa igualdade de potências aqui com a mesma base. Tem aqui 3x igual a 4. X igual a 4 terços. Portanto, logaritmo na base 27 de logaritmando 81 é igual a 4 terços. Outro exemplo. Logaritmo na base 13 de logaritmando 1. Primeiro passo, respeitando as condições de existência, verificando. 13, que é a base. Aplicam-se as duas condições. Positivo é diferente de 1. Confere. 13 é positivo e 13 também é diferente de 1. Logaritmando 1 é positivo, ok. Aplica-se a definição exponencial. Igual a x. 13 elevado a x igual a 1. Esse 1, em relação à propriedade de potência, pode ser escrito com uma potência de expoente zero, desde que a base seja diferente de zero.
Como a gente vai fazer isso para poder ter uma igualdade? A base daqui é 13. Então, 13 elevado a x. Esse 1, vou tomar emprestado essa base 13 e elevar a zero. 13 elevado a zero realmente dá 1. Agora, igualdade de potência de mesma base, x igual a zero. Daí, portanto, temos que log, ou logaritmo, na base 13 de logaritmo do 1 dá zero. Vamos agora botar um exemplo um pouquinho mais avançado, aonde são necessárias a aplicação das condições de existência. Primeiro, log logaritmo na base x de logaritmando 361 igual a 2. Então, olha, o x se comporta como base. Então, antes da gente resolver qualquer tipo de equação aqui, então devemos impor as condições de existência. X simultaneamente tem que ser positivo, que é a base, e também tem que ser diferente de 1. O logaritmando 361 já é positivo, então não precisa ser necessário provar que 361 é maior do que zero, já que é um número. Aqui não, aqui já está em forma de letra, então precisa dessa prova, né, no final, quando a gente achar as respostas. Então vamos agora aplicar a definição exponencial. X elevado a 2 igual a 361. X ao quadrado, 361. Então teremos aqui x igual a mais ou menos raiz quadrada, já que aqui o expoente é 2, né? Então, o inverso da potência é a radiciação, 361. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 361, 19. Daí teremos x' igual a 19, x duas linhas igual a menos 19. Agora vamos analisar as condições de existência. 19 é positivo, é diferente de 1. Ok. Agora, menos 19. Menos 19 é positivo? Não. Então, esse valor aqui não satisfaz. Então, o valor de x que satisfaz aqui é apenas 19. Então, teremos aqui apenas x igual a 19. Essa seria a solução dessa equação aqui envolvendo o logaritmo. Um outro exemplo. Logaritmo na base 6 de logaritmando x menos 7 igual a 3. Vamos analisar aqui antes de resolver esse tipo de equação, já que a incógnita aparece ou compondo como base ou como logaritmando, devemos impor as condições de existência antes de resolvê-la. Base 6, como é um número, é positivo, é diferente de 1, ok, sem provas. A expressão x menos 7 aparece como logaritmando. E, pela aplicação das condições de existência, o logaritmando obrigatoriamente tem que ser positivo. X menos 7 maior do que zero. Cai numa equação simples do primeiro grau. Daí teremos x maior que 7. Essa é a condição imposta. Vamos agora resolver essa equação aqui, pela aplicação, pela definição exponencial. 6 elevado a 3, 6 ao cubo, é igual a x menos 7. 6 ao cubo, 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6, 216. Cai numa equação no primeiro grau simples. X igual a 216 mais 7. X igual 216 mais 7, 223. Vamos analisar aqui em relação à condição imposta lá no início. O valor 223. O x tem que ser maior do que 7. O x encontrado não foi 223? E realmente não é maior do que 7?
Ok, então esse valor satisfaz a resposta aqui, 223. Tá? Então, muito obrigado aí nesse primeiro momento. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Muito obrigado.